A nova geração. Nós conhecemos a nova geração? Vamos começar com essa questão. Nós conhecemos a nova geração? Alguns ficam assim, mas que geração é essa? A que geração que se refere? Nós comparamos muito, né? Comparamos bastante. E a geração aqui que nós nos referimos é um tema que Allan Kardec tratou há cerca de 150 anos atrás. Alguns dirão assim, mas se isso já foi há 150 anos, ou seja, essa nova geração já cresceu e até já desencarnou. Até já voltou, até já reencarnou. Acontece que os espíritos, às vezes, quando falam sobre determinado tema, eles estão olhando hoje, o agora, o amanhã e os tempos vindouros. Às vezes nós não entendemos aquilo que os espíritos dizem, né? E já na época de Allan Kardec, os espíritos, tanto na Gênese quanto nas obras póstumas, nós encontramos dois temas que falam sobre as gerações futuras, já desde a época de Allan Kardec. E eles dizendo da renovação espiritual que já se estava operando na Terra desde aqueles tempos. Traduzindo de uma forma muito prática, nós poderíamos perguntar assim: nós conhecemos a nossa geração? Talvez. Acho que sim. Nós conhecemos a geração dos nossos filhos? Conhecemos a geração dos nossos netos? Dos nossos bisnetos? Para aqueles que têm, né? E se formos observar e principalmente conversarmos com pessoas mais experientes, que já acompanharam várias gerações, vão narrar das suas experiências e das suas surpresas, demonstrando o quanto que elas são diferentes. Da ideia que no espaço de 20, 30 anos, não deu tempo para a gente se acostumar. Porque na nossa época era de um jeito e hoje está tão diferente. E quando a gente pega outros mais novos ainda, a gente ainda se surpreende mais. Mas o que Allan Kardec dizia nisso na nova geração? Falava a respeito dos espíritos que estariam reencarnando a partir daquele tempo. E hoje nós podemos dizer dos espíritos que estão reencarnando, dos bebês que estão dentro da barriga das suas mamãs, né? Dos pais que estão pensando em ter filhos, daqueles que já tiveram as suas crianças, e às vezes até põe a mão à cabeça dizendo assim: eu às vezes nem sei muito bem como é que hei de educar. Porque a educação que eu recebi dos meus pais foi uma, né? E a educação que eu hei de dar, às vezes até me confunde. Não sei se você é muito rigoroso, não sei se você é muito permissivo, já não sei como é que hei de agir. Mas a gente precisa perceber que tipo de espírito que está voltando por aí. Nós ouvimos, há 2 semanas atrás, um trabalho debruçado, centrado na questão da evangelização, né? E que falava das crianças, falava dos pais, dos responsáveis. E a nova geração, nós encontramos também fora da doutrina espírita, nós encontramos descrição dos espíritos que estariam voltando nessa era de Aquários, dos espíritos que estariam voltando nesses novos tempos. E os espíritos, na época de Kardec, diziam que a cada espírito de uma criança que nascesse, seria mais evoluída, mais adiantada do que a sua anterior geração. Então tem muitas entidades espirituais que estão voltando com tarefas inúmeras. Não são tarefas inúmeras apenas no seio do seu ambiente familiar. Eles estão voltando com tarefas para esse mundo que nós estamos vivendo. O Espiritismo diz que a Terra é um mundo de provas e expiações.
O que isso quer dizer? Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mundo de provas e expiações. É um planeta onde o mal predomina sobre o bem. É o que nós encontramos. Crimes, cataclismas, problemas de ordem moral imensos, porque a grande maioria daqueles espíritos que ali se encontram, reencarnados, dos quais nós fazemos parte, são espíritos muito endividados. Porém, também lá nas obras de Kardec nos diz que esse momento é um momento de transição planetária, é um momento de modificação, em que o planeta Terra, planeta de provas e expiações, está mudando, está transitando para um planeta de regeneração. Qual é a diferença? É que num planeta de provas e expiações, nós ainda temos o predomínio do mal sobre o bem. No planeta de regeneração, nós começamos a observar uma mudança. A esse mundo que nós dizemos assim, eu já não aguento mais viver nesse mundo. Eu sinto que já não sou daqui. Tem que se fazer alguma coisa. Mundo de regeneração. E são essas as mudanças que nós começamos já a observar. Em que, nesse mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas o bem já começa a ser mais ousado. E esse período de mudança planetária é um período em que muitos espíritos, vejamos bem a situação, que estão bem no mundo espiritual, que já evoluíram bastante, que encontram-se por vezes habitando colônias espirituais de uma certa elevação. Espíritos que desenvolvem trabalhos notáveis no mundo espiritual, mas eles, por misericórdia e por um espírito de solidariedade a Deus, a Jesus, eles aceitam, até muitos deles pedem para renascer na Terra, contribuindo para a modificação espiritual do nosso planeta. Também ocorre, assim como tem espíritos mais adiantados, mais evoluídos, também ocorre que muitos espíritos que se encontram endurecidos, cristalizados, perturbados no campo do mal, eles também estão quase que sendo obrigados a renascerem na Terra para poderem evoluir. Já não podem mais ficar na psicosfera do planeta criando esse campo que nós encontramos. Então nós estamos recebendo nas nossas crianças, nos nossos jovens, espíritos que trazem muitas qualidades, alguns, muito virtuosismo, mas estamos também recebendo muitos espíritos que trazem um certo atavismo ancestral, que traz uma certa vinculação com a negatividade de muitas outras reencarnações. E nós encontramos isso hoje no planeta Terra. Então, não foram os espíritas, tá? Mas alguns estudiosos que começaram a falar nas crianças índigo e cristal. Tá? Nós encontramos isso fora da doutrina espírita. A doutrina espírita também fala nelas. Mas encontramos isso fora também, dizendo que desde os anos 70, já tem muita gente fazendo conta aí do tempo que renasceu e está dizendo, eu se calhar, eu sou índigo ou sou cristal. Desde os anos 70, aproximadamente, psicólogos, psicoterapeutas e pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Tratava-se de crianças rebeldes, hiperativas, que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se trata de uma nova geração, uma geração espiritual e especial para este momento de grande transição de mundo de provas e expiações que irá alcançar um nível de mundo de regeneração. Isso são palavras de Divaldo Franco acerca das crianças índigo e cristal. E aí nós começamos a perguntar assim, será que eu tenho uma espécie dessa lá em casa?
Será que eu tenho algum exemplar lá em casa? Será que eu conheço alguma criança com essas características? Então vamos ver quem são e quais os seus propósitos. As crianças índigo, né, são assim chamadas por possuem uma aura na tonalidade azul. Os médiuns com a capacidade da clarividência, tá? Que veem com os olhos do espírito. Se eles estiverem de olhos abertos, eles veem. Se tiverem de olhos fechados, eles veem igual. Eles observam à volta dessas crianças uma aura azulada, que é uma irradiação do corpo espiritual, do perispírito. E essas crianças índigo, daí o nome, né? Essas crianças apresentam a exteriorização dessa aura. Tem muita dificuldade, olha o que o Divaldo diz acerca dessas crianças. É bom que tenha aqui muito professor, muito educador também, né? Muito pai, muita mãe que já vai identificando-os. Tem muita dificuldade em lidar com restrições absolutas. São rebeldes, irritam-se, recusam-se a realizar as tarefas que lhes são impostas, têm necessidade de se afirmarem, não têm medo de ameaça. Parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, a não ser com aqueles que são portadores das mesmas características. Quem é que não conhece um serzinho assim, né? Bem rebelde, né? Com uma predisposição terrível para contrariar. Nós encontramos pais e mães que dizem: como é que o seu filho é? Um anjo, mas não pode ser contrariado. Quando a contrariedade faz parte do processo de educação, não é? É uma das características, né? Uns pais muito atentos diziam assim: quando eu quero que meu filho faça uma coisa, eu digo exatamente o contrário. E aí ele faz o que eu quero. Vamos sair, eu quero ir para a rua. Aí eles vão passear. Sempre diz o contrário, porque já sabe que aquela criança tem aquela característica. A rebeldia, a irritabilidade, as tarefas que lhes são impostas. Geralmente essas crianças responderão melhor se você explicar, se você der uma satisfação, se você conseguir explicar por A mais B que nós devemos fazer assim, porque vamos conseguir determinado resultado, funcionará melhor, né? Não tem medo de ameaça, né? Olha que seu pai vai chegar, ele que chegue. Olha que eu vou te bater, pode bater, eu não vou chorar, né? Muitos dizem assim, argumentam, nós encontramos, né? E eles têm muita afinidade entre eles próprios. Eles são divididos em 4 classes, tá? 4 classes. Tem os humanistas, é uma característica dentro desse grupo de crianças índigo, são os humanistas. Qual é a característica dessas crianças que se enquadram aqui? Se bem educados com disciplina, tá? Sublinhado. Serão os futuros advogados, diplomatas, terão facilidade de lidar com relacionamentos internacionais, terão uma cuidado especial para a problemática da justiça e da lei, porque têm interiormente o critério do que é justo, porque se consideram vítimas de um sistema injusto e por isso elaboram critérios de justiça a benefício da sociedade futura. Os humanistas são voltados para o bem comum. São aquelas crianças, e certamente serão os jovens e os adultos de amanhã, que não estarão preocupados apenas com o seu umbigo. O problema não é meu, não está me fazendo sofrer, para que eu vou me preocupar com isso? Quantas pessoas que nós encontramos assim? Os humanistas são ao contrário. Eles têm um sentido de justiça, identificam determinada injustiça e tomam a frente. Então, no futuro, né, no campo da justiça, serão os futuros advogados, os futuros juristas, os futuros diplomatas. Né? Qual a dificuldade que nós encontramos? Quantos encontros internacionais que nós temos? Vem o presidente da nação A, vem o presidente da nação B, reúnem-se forças de segurança com medo de atentado terrorista, aquela coisa toda. Reuniões, não resolvem nada. Ou quando resolvem,
fazem uma carta muito bonita, leem aquilo para comunicação social e continua tudo igual. Essas crianças que estão aí, e que alguns hoje já são adultos, né? Nós vamos encontrar uma verdadeira transformação social. Os humanistas irão trabalhar nesse campo. Porém, como diz aqui, se bem educadas, com disciplina. Por quê? Porque apesar de serem espíritos que trazem essas características, atenção, senhores pais, senhoras mães, vovô, vovó, senhora educadora, senhor educador, senhor professor, senhora professora, vamos sublinhar que não são espíritos perfeitos. São espíritos ainda endividados com imperfeições. Trazem esse virtuosismo no campo da justiça, no campo da humanidade, mas não são espíritos perfeitos. Eles vão atuar aí. Geralmente nós vamos observar aí. Por exemplo, e lembramos, estávamos conversando com um confrade espírita recente, em que ele dizia que alguns anos atrás, né, quando as pessoas falavam dos problemas políticos, né, nomeadamente no caso do Brasil, os problemas de corrupção, em que o Chico Xavier, certa feita numa conversa entre amigos, ele dizia assim: estão aí renascendo muitos espíritos para poder colaborar com a mudança desse panorama social, há muitos anos atrás. Hoje, esse caso, por exemplo, que nós acompanhamos nas notícias do Lava Jato no Brasil, em que estão na cadeia os homens mais ricos do Brasil, por incrível que pareça, quem acionou isso tudo foi um jovem juiz de 30 e poucos anos, que levou isso para frente, sem medo de ser assassinado, sem medo de poder encarar todas as consequências que adviriam dali. E isso está levando o quê? Uma renovação social. Ainda precisaremos de muitas. Dentro das crianças índigo tem os artistas. Quem tem artista em casa, olha aí. Na fase infantil serão irrequietos, né? Quando contrariados, recalcados, podem criar conflitos por nossas exigências descabidas. O descuidado dos pais que se desresponsabilizam da tarefa de educar. Essas crianças tornam-se rebeldes, cometendo crimes hediondos, sem ter a lucidez moral para perceber de que se tratava de um crime. Na sua insana ignorância, falta de consciência, era necessário chamar a atenção e impor. Os artistas são crianças que exigem uma dose adicional na oportunidade de educá-los. São crianças que cansam os pais e as mães e os responsáveis para educar. Quando você diz assim, eu já não sei mais o que vou fazer, não diga isso na frente da criança, porque ela vai rir por dentro, porque ela já conseguiu o que queria, que era te tirar do sério. Essas crianças, que são os artistas, né, são portadoras de alta capacidade mental, de uma grande inteligência que deve ser perfeitamente orientada. Olha ali, grande inteligência, mas que precisa ser orientada. Nós a observamos, nós acompanhamos isso. Para que a sua aplicação seja coroada de resultados satisfatórios, quando não exitosa. Esses artistas, por vezes, se não tiverem um acompanhamento muito sério, eles poderão descambar, vocês sabem em quê? Como são muito artistas, como são muito sonhadores, como vivem naquela onda. Se não tomar cuidado, não tiver o pezinho no chão, eles com grande facilidade entram na droga. Entram naquela onda de curtir uma ervinha hoje, outra amanhã, e aí eles vão, mas já não voltam. E a gente tem que estar atento, sobretudo, porque é uma outra classe. São espíritos com qualidades, por vezes, no campo da arte? São. Trazem uma sensibilidade notória. Pegam no instrumento e tocam aquilo sem nunca terem sido orientados. Mas precisa de estar em cima dele. São crianças que cansam para educar. Também temos
os conceptuais. Quem são os conceptuais? São aquelas que têm uma capacidade imensa de penetrar no mecanismo das coisas. São esses que se tornarão engenheiros, construtores, que terão a visão do futuro, que apresentarão obras que despertarão a sensibilidade e que se irão revelando na construção de um mundo melhor e muito mais feliz. Esses espíritos, eles têm a facilidade de perceber como que as coisas funcionam. Tá? Enquanto os artistas, por vezes, vão se dedicar, por exemplo, à parte da arte, da pintura, da música, do teatro, os conceptuais vão se dedicar no campo das construções. Às vezes, se tiverem, por exemplo, que construir um hospital, eles não estarão pensando apenas no bloco operatório, na recepção do hospital, no refeitório. Eles estarão pensando também num lugar onde possa haver um espaço de meditação, um espaço de convívio familiar, um lugar onde se haja a presença de flores, de jardins, de shows, de música, uma visão holística no campo da saúde. Os conceptuais têm essa característica. Se não forem bem orientados, as suas construções também podem se desviar. E tem os interdimensionais. Pelo nome vocês já sentiram, né? São aqueles que estão entre as duas dimensões. Quem são essas crianças? Com clarividência desde os primeiros anos de vida, crianças com reminiscências de outras existências. Terão flashes que resumam do seu inconsciente profundo, ou então dirão, eu não sou daqui. Terão reminiscências de paisagens que não são as nossas paisagens. Às vezes até espíritos que estiveram reencarnados até em outros planetas mais adiantados do que o planeta Terra, e que voltam trazendo o seu cabedal para ajudar na evolução do nosso planeta. Portadora de mediunidade, desde cedo entrarão em contato com os espíritos e, sem medo, brincarão com esses desencarnados. As crianças lidam com a mediunidade de uma forma doce, de uma forma afável. Certa feita, uma mãe recorreu ao centro espírita. Nós ainda estávamos nas instalações lá embaixo. Ela falou, eu trouxe esse menino aqui, porque esse menino, de vez em quando, ele acorda de noite, começa a falar, e a gente não entende nada. Tá? E é nesses dias, quando acontece isso, ele passa o dia mais desorientado, mais agitado, já não come direito, já apresenta febre, vai ao médico, não encontra foco nenhum para ter febre e tudo, fica assim meio passadinho. Então, eu pensei se ele poderia vir aqui para receber passe, porque dizem que o passe ajuda, né? Então eu trouxe o menino aqui para isso. Tá bem. Sentou, assistiu a exposição pública, fomos para o passe, deram o passe. Quando acabou o passe, ele virou e falou assim, mãe, sabe que teve um anjo que veio aqui e pôs a mão em cima da gente? Ele traduziu com a linguagem que ele conhecia. Ele viu o espírito, os benfeitores espirituais, junto do médium aplicando o passe. E isso é das coisas mais naturais, não há nada de sobrenatural, é natural para as crianças. Tá? Entre outros casos, crianças médias estão cheias. Ao papai e à mamãe, que às vezes gostam de pesquisar, né? Será que meu filho é médium, minha filha é médium? Vou começar a testar. Você está vendo alguém aqui? Né? Você está identificando? Pergunta o nome, pergunta quantos anos tem, como é que está vestido. Não faça isso. Porque a mediunidade na criança, para ela, é natural. Então encare isso com naturalidade. Se a criança tiver que revelar, ela revela. Ela fala, espontaneamente, sem você precisar picar. Então esses espíritos, aí rotulados, né, como crianças índigo, os interdimensionais, eles vêm com compromisso em que área? No campo da mediunidade, no campo do exercício mediúnico, no campo de mostrar que o mundo espiritual é real, está aqui. E eles lidam com isso de uma forma fabulosa, uma coisa extremamente interessante. Como educá-los? Chegamos no ponto
no ponto principal, né? Porque muitos aqui já identificaram em casa, né, nos netos, nos filhos, o que é que eu vou fazer com aquela criaturazinha que eu tenho lá em casa, né? Que às vezes tem todas as características, né? Tende à contrariedade, faz birra, me coloca numa situação difícil, né? Eu já estou ficando, né? Já estou precisando de tratamento para poder educar uma criança assim, né? Mas olha, gente, como educá-los? Nós trazemos aqui algumas opiniões. Não rotulem a criança. Ah, porque meu filho é índigo e eu não posso contrariar. Ah, porque o meu filho é cristal e eu não posso contrariar. Ah, porque ele é um espírito muito adiantado, muito evoluído. Se é, você aperta, porque ele traz recursos para te dar a volta com mais facilidade. Abre o olho, não se deixe enganar. Se é espertinho, se é espertona, abre o olho você, que tem que educar. Porque você não vai se eximir. Ah, mas eu tive um filho tão difícil de ser educado. É porque está na sua capacidade de poder educar um ser assim. Então não rotule, não interesse. Cuide de educá-la. Não será escola. E isso nós tivemos aqui estudo sobre o papel da escola, sobre o papel da família, que a Ana Cristina e a Nádia nos trouxeram, mostrando qual era o papel da família, qual era o papel da escola, mas que não eximia a responsabilidade dos pais, de forma nenhuma. Educação é no lar, principalmente com os pais, com os avós. Estes têm a tarefa de coadjuvar na educação e não de assumi-la. Muita gente querendo entregar para o vovô e para a vovó. Está reformado, está reformada, tem todo o tempo do mundo, eu posso largar nas suas costas. Pode não. Pode não. Põe o pingo nos is. Você tem uma vida ativa, você tem compromissos também, há o tempo que você vai poder dar para o neto, para a neta, e há o tempo que você vai ter para você também, para poder se preparar tudo. Amanhã não pode dizer. Porque isso cria, por vezes, até na criança, uma dificuldade de identificação. Quem é que manda? Né? Ah, eu quero sair. Mamãe, eu posso sair, mas ele olha para a vovó. Papai, eu posso sair, mas olha para o vovô. Perturba a criança, porque fica com falta de identidade, de valor. Responsabilidade, senhores pais, é dos pais. A gente pôs no mundo, recebeu de Deus, tem que devolver para Ele, de preferência em melhores condições. Crianças devem ser tratadas como criança, diz Maria Montessori. Trata como criança. Lá em casa minha mãe dizia, criança não tem vontade. Gosta, come. Não gosta, come igual. É uma maravilha. Alface, jiló, beterraba, cebola. Que beleza. Ótimo. Uma maravilha. Criança, a gente trata como criança. Não nos esqueçamos que está na condição de criança, mas é um espírito imortal. E se crescer te dominando, se agora te faz isso como criança, o que não vai te fazer como adolescente, como adulto? Aperta. Educar a criança com amor, diz Rudolf Steiner. Feita no lar e a escola colabora. A escola colabora. Os professores colaboram. Os educadores, as educadoras colaboram. Mas a tarefa é dos pais. Evitando sempre a negativa e explicando por que se devem comportar de maneira edificante. A família educa através dos hábitos, diz Piaget. Né? Então, às vezes nós ficamos assim. Esses espíritos que estão renascendo, alguns já que estão, né? E outros estão chegando, eles já trazem a papa toda. São espíritos, por vezes, muito adiantados, manhosos,
manhosos, em que você diz assim, você podia arrumar sua cama, limpar seu calçado, guardar sua mochila. Não estou com vontade. E a gente lhes faz a vontade, não é? Então, criança, você educa como criança. Não veja a criança, veja o espírito que está ali. Veja o espírito que está ali, porque eles percebem, e quando sentem o quanto são amados, eles aprendem a respeitar o amor que recebem. Recordamos certa feita uma outra criança na aula de evangelização, em que as evangelizadoras explicavam sobre a beleza da reencarnação, das vidas sucessivas, do espírito imperfeito que volta a nascer na Terra, que passa por experiências, e através da reencarnação ele se ilumina, ele cresce. E o miúdo muito atento, observando. E o pai e a mãe diziam assim, deixa o menino lá na evangelização, não vai fazer mal nenhum. Deixa o menino lá. A gente tem outras coisas para fazer, enquanto ele fica lá na evangelização, a gente vai cuidar de outras coisas. E o menino, assistindo a aulinha de evangelização, ouviu falar sobre a reencarnação. No sábado à noite, hora do jantar, a família reunida, e o pai teve uma atitude um bocado hostil para com a mãe. Foi mais ríspido, socou a mesa, berrou, exaltou-se. E o miúdo virou para ele e falou assim, papá, tens calma, pá. Tens calma. Se não te portares bem, ficas a saber que tem cá que voltar outra vez. O quê? Aí ele explicou para o pai a lei da reencarnação. E as crianças percebem isso com uma beleza, com uma doçura. Por quê? Porque são espíritos com um cabedal de evolução que nós não imaginamos. Energia sim, disciplina sim, amor também. Então, também tem as crianças cristal, eu falarei rapidamente. Qual é? A criança cristal, ela tem a aura alvinitente. Essas crianças serão os grandes missionários. Nós hoje estamos sabendo que o Espírito Emmanuel, que a gente lê nos livros, lê as obras, ou vê as mensagens, já está reencarnado, gente. Já é um adolescente. Que renasceu com a tarefa da educação. Ouvimos dizer que André Luiz também já reencarnou. Que Joana de Ângeles ou já reencarnou ou prepara-se para reencarnar. Então são espíritos missionários. Joana de Ângeles vai trabalhar na área da psicologia. Os livros espíritas que ela mandou, que Divaldo recebeu, ela vai colocar em prática quando é que chegar. Então essas crianças são dóceis, são afáveis, conscientes de quem são, mais calmos e telepáticos, pacíficos, gentis, espirituais e sensíveis, irradiam paz e tranquilidade, harmonizam naturalmente a energia que os rodeia, muito afetuosos com as pessoas e percebem as suas necessidades, dificuldade na área das nossas imposições. E qual é a função dessas crianças? Continuar o trabalho das crianças índigo, promover mudanças de forma subtil e elevar o nível de frequência energético da sociedade para que esse mundo que nós estamos realmente seja um mundo de regeneração. Então, eu gostaria de encerrar com uma explicação que o nosso querido Chico nos contou certa feita, quando foi entrevistado acerca do processo de educação. Acho que não precisa ser.
O título é Como Educar Crianças. Eu passarei a ler. A psicologia aplicada à educação tem exercido grande influência nas últimas décadas nos métodos de orientação e educação da infância. Algumas das escolas chegando ao ponto de recomendarem a total eliminação dos castigos às crianças, por mais moderados que sejam, sob o argumento de que inibem o completo desenvolvimento físico e mental delas. Marlene Rossi Severino Nobre, em seu livro Lições de Sabedoria, retransmite-nos fato muito interessante que lera ou ouvira de Fernando Worm. Chico Xavier submeteu-se a uma espécie de sabatina acessível às centenas de pessoas presentes à reunião do Grupo Espírita da Prece. Por exemplo, discutia-se o problema de meninos integrantes de lares bem postos que cedo se mostravam ineducáveis, seduzidos por viciações e estilos de vida que por vezes os levam ao suicídio entre a idade de 12 a 14 anos. Uma educadora participante fazia colocações do problema, abrangendo desde Freud até as modernas conquistas pedagógicas nesse campo. Depois de ouvi-la, Chico Xavier fez o seguinte comentário: vocês, de certo, conhecem a lenda hindu do Marajá, que não permitia fossem contrariados os desejos de seu filho de 6 anos? Não conhecem? Então vamos lá. Certo dia, esse menino manifestou o desejo de montar num elefante, no que foi prontamente atendido pelos servos do poderoso Marajá. Sucedeu que, uma vez montado, não quis descer do lombo do animal. Os servos lhe serviram ali mesmo o café e as demais refeições. E, à noite, como se negasse a descer da montaria, arranjaram uma cama para que dormisse como melhor lhe apetecesse. No dia seguinte, preocupado com a permanência do filho naquela situação, mandou chamar um médico, um psicólogo e um professor. Mas estes não conseguiram que a criança arredasse pé dali. Finalmente, já aflito, o Marajá mandou buscar às pressas um velho tibetano que vivia na montanha e tinha fama de muito sábio. Ali chegando, o ancião inicialmente pediu uma escada, no que foi atendido. Tendo subido, cochichou meia dúzia de palavras ao ouvido da criança. Foi o bastante para que esta de pronto descesse do animal. Encantado com o notável feito, perguntou o Marajá: mas afinal, o que é que o senhor disse ao meu filho que fez com que ele descesse tão depressa? Disse-lhe, retrucou o sábio montanhês, que se não descesse dali imediatamente, iria lhe aplicar uma boa surra de vara. Nós estamos praticamente entre dois extremos. Muitos de nós conhecemos a dita educação rigorosa, baseada no medo e na violência. E no extremo oposto, a permissividade
e a falta de respeito para com tudo e todos. O que nós precisamos? Equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. A história é muito simples, mas demonstra que, desde muito pequeninos, eles também têm que ter limite para tudo. Se nós temos, como adultos, por que eles não terão também? Esses espíritos, para concluir, esses espíritos são espíritos que trazem muitas qualidades para ajudar esse planeta nosso no caminho, no momento de transição planetária, nesse mundo de regeneração. Mas eles trazem qualidades que já têm, mas eles precisam de uma coisa fundamental. E isso eu, você, todos nós podemos dar, que se chama amor, no interesse em educá-los e fazer deles criaturas melhores, com parâmetros e com orientação para seguirem a vida de uma forma mais feliz. Que nós possamos compreender, agasalhar essa nova geração dentro do coração, dando o melhor do que a gente sabe e do que a gente pode. Vamos fazer a nossa prece, por favor. Senhor Jesus, doce do amigo de todas as horas, noite de paz, noite de alegria, quando é que nos encontramos, Senhor, envolvidos e confortando nosso coração diante do conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos traz ao entendimento. Agradecemos o dia que se foi, a noite que chega, que nos envolve, as atividades com que tivemos envolvidos, das mais variadas. Agradecemos, Senhor, o pão à mesa, o trabalho que enriqueceu nossas horas, a partilha com a família, com os filhos, com os amigos. Agradecemos a sensação de bem-estar traduzida como saúde e a oportunidade de, no dia de hoje, fazermos o melhor a cada instante. Agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento, compreendendo melhor a nova geração. Geração essa que entendemos, por que não, que também dela fazemos parte, que estamos na terra para acertar mais e errar menos, e cumprirmos do berço ao túmulo um fanal de realização, em que possamos, quando já no mundo espiritual, olharmos para trás e avaliarmos o que foi a nossa vida na Terra, sentirmos a alegria e o prazer de termos feito o melhor que se encontrava ao nosso alcance. Leva em conta as nossas faltas, nossos erros, nossos desacertos. Inspira em nós a nossa vontade de acertar mais, de nos esclarecer, de nos impulsionar, Senhor, buscando o caminho do equilíbrio, da assertividade, da harmonia, enfim, diante das nossas crianças, na condição de nossos filhos, netos, bisnetos, alunos, sobrinhos, educandos. Inspira-nos, Senhor, para que possamos dar do nosso coração aquilo que tenhamos de melhor, compreendendo que antes de serem nossos filhos, são acima de tudo filhos de Deus, recebidos um dia de suas mãos amorosas e que devemos devolvê-lo da mesma forma, mas se porventura, depois de todo empenho, de todo amor, de todo carinho e dedicação, de todo suor, de toda lágrima, de toda a nossa transpiração, se ainda assim eles buscarem, Senhor, os caminhos difíceis da vida, não nos permita
permita sofrer na solidão abandonados, que possamos ter a sua companhia e o seu amparo, prosseguindo por eles orando, pedindo que onde quer que se encontrem, recebam as vibrações ternas e amorosas do nosso coração paternal, maternal, seja ele qual for. Deixa-nos envolvê-los, doce amigo, na ternura de quem confia e entrega os frutos da nossa realização nos passos da vida maior. Guarda-nos sob a tua paz. Se porventura eles agora se encontram já domiciliados no além, que a nossa prece também os envolva, os abrace, os traga outra vez de confronto junto ao peito, sentindo a palpitação do nosso coração. Nós assim nos despedimos, doce Jesus, envolvidos e amparados na tua paz, suplicando que continues conosco nesta noite sempre, que assim seja, Senhor Jesus.